Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha o tema de hoje: drogas sintéticas. Você já ouviu falar disso? Armadilhas das drogas 6. Então, drogas sintéticas, armadilhas das drogas 6. Eu quero primeiro me apresentar. Eu sou o Dr. André Kepp, sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, e a minha especialização com substâncias, né, além da minha dissertação de mestrado, da minha tese de doutorado, foi o trabalho com o Dr. João Cunha Bueno, em Bragança Paulista. Trabalhei com ele muito tempo lá em Bragança Paulista, um período muito proveitoso. Ele, como eu digo sempre a vocês, é minha grande referência nessa área da pesquisa sobre as drogas, pesquisas com dependentes químicos, e também fiz um trabalho com tabagismo no Hospital SEMA do meu querido amigo Guido Aquino, Dr. Guido Aquino, e aí eu fiz um trabalho lá de tabagismo. Então, grande abraço aos dois, né, ao Dr. João Cunha Bueno e ao Dr. Guido Aquino. Bom, vamos falar então das drogas sintéticas. E aí? Tem uma que está ficando muito conhecida, especialmente nos presídios, porque tem entrado em alguns presídios aqui do estado de São Paulo. É a maconha sintética. Ela é colocada no capim moído, nas ervas, mas é o seguinte: é produzida em laboratórios, tem a forma de cristais e pode ser diluída em líquido ou pode ser impregnada em papel. Então pode ser em cima do capim moído, pode ser em líquido, pode ser papel, e dá euforia e relaxamento. O princípio ativo é o dimetil-heptilpirano e tem efeitos similares à maconha, só que muito mais potentes. Aí que temos o problema. Essas drogas sintéticas, elas são muito mais fortes do que as drogas convencionais e podem trazer efeitos para o indivíduo muito mais intensos. Então, muitas vezes, né, numa overdose, que é uma dose exagerada, essa pessoa pode até falecer por uma série de problemas físicos. Bom, e maconha sintética é só o comecinho da lista. Vou falar de uma lista grande de drogas sintéticas. N-Bomb. Já ouviu falar? N-Bomb. O que é isso? É um alucinógeno com efeitos semelhantes ao LSD. Só que 2 selinhos desse alucinógeno já podem provocar uma overdose. Então, 2 selinhos já podem provocar uma overdose. E uma overdose, como você sabe, já pode provocar até um êxito letal, pode provocar até a morte. Então, a pessoa pode ter um infarto, ela pode ter uma série de consequências orgânicas muito graves. Mas tem algumas pessoas usando, tem um efeito semelhante ao LSD, tudo muito mais intenso, porque são drogas sintéticas, produzidas em laboratórios, e é um forte alucinógeno, né? Como eu disse no último programa, alucinógeno é aquele que produz alucinação. Alucinação é uma alteração da percepção. Então você vê coisas que não existem, você ouve vozes, então você interage com uma outra realidade, mas com uma série de consequências perigosas para a sua saúde. Então essas drogas sintéticas não devem ser usadas nunca, você não deve nem começar, né? Tem outra que se chama pó de anjo. Já ouvi falar disso? É coisa nova, hein? Não queira usar nunca. Mas em 1950 foi usada como anestésico nos Estados Unidos. Ela tem um efeito alucinógeno também e com relaxamento. Então, traz um relaxamento e traz efeitos alucinógenos. Também, numa overdose, os riscos são muito grandes, né?
e a pessoa tem sempre alterações muito fortes de temperatura corporal, de estado físico, começa a prejudicar rins, traz uma série de problemas físicos. Então, são drogas que a pessoa não deve começar a usar, né? Porque elas trazem resultados muito perigosos para a saúde. Tá? Então toma cuidado, porque às vezes você está numa balada, você está num local, tem uma coisinha aqui, tem um bagulho aqui, não quer, e aí você acaba entrando sem saber o que é. E aí o resultado pode ser muito forte. Special K traz sedação e pensamentos fantasiosos. Aí no abuso, você vai ter aumento na temperatura corpórea, danos aos músculos, rins e fígado. Então a pessoa tem um efeito semelhante ao êxtase, né? Aumenta muito a temperatura e aí começa a prejudicar o funcionamento do organismo e atacar determinados órgãos. Então todas essas substâncias que eu estou falando são substâncias novas, são substâncias todas produzidas em laboratório, portanto são muito mais fortes que as drogas antigas. E é aí que mora o perigo, porque os efeitos são mais intensos e os efeitos colaterais também são muito mais intensos. Então, é uma relação de substâncias que você deve ficar longe, né? Bom, eu quero dar uma dica especialíssima para você. Nós vamos fazer a Open House na Faculdade Trilógica. E nós vamos trabalhar no curso, eu sou o coordenador do curso, sou também professor do curso, Formação de Terapeutas para Dependentes Químicos. Essa Open House vai ser no sábado, dia 21 de março, então o sábado que está aqui próximo, né, 21 de março, a 1h30 da tarde. Então, a 1h30 da tarde, 21 de março, a 1h30 da tarde, é a Open House. Open House é o quê? Nós vamos recebê-los, você que quer ir, vai lá, vem conversar com a gente, vai ser muito bem recebido. É lá na Avenida Rebouças, 3115. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar sobre o curso. O curso de formação de terapeutas para dependentes químicos é um curso de pós-graduação feito pela Faculdade Trilógica e é muito interessante. Vale a pena conferir. Então, para você vir na Open House ou perguntar mais sobre o curso, olha aí, presta atenção, 3032 4105. 3032 4105. E outro convite é lá na Consciência Cósmica, para você assistir as palestras que eu faço, né? Então nós vamos falar de saúde agora de outra instância. Nós já falamos do corpo, nós já falamos da mente, agora vamos falar da alma. Então, como tratar a alma, cuidados com a alma, né? E a visualização criativa. Então, falamos de corpo, mente, e agora vamos falar da alma, que é uma parte mais transcendente do nosso ser. Lá na Consciência Cósmica, mais informações, 3287-7022. 3287-7022. E você sabe que eu fiz um livro chamado Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste. Foi minha tese de doutorado na USP, publicado por uma editora alemã, com filiais em Lisboa, Portugal e Nova York, Estados Unidos, das novas edições acadêmicas. Então, faz uma coisa, já que estamos em período, né, que as pessoas estão ficando mais em casa, se recolhendo mais, olha uma dica boa, leia, né? Ler é muito bom, traz um desenvolvimento cerebral, é o melhor exercício para o cérebro conhecido e traz as informações mais completas, né? E esse livro você adquire pela Amazon.com, é um livro europeu. Agora, também temos o meu livro, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, que foi uma pesquisa transdisciplinar de Geologia, História e Biologia, e como o passado da Terra,
foi destruído na Biblioteca de Alexandria, atualmente é escondido nos arquivos secretos do Vaticano, então eu peguei textos antigos e dados científicos para descobrir qual foi o verdadeiro passado da Terra. Então procurei em vários textos antigos, né, Hesíodo, Homero, em vários outros textos, né, no Mahabharata, ou Mahabharata, no Gênesis, e tantos textos, e aí eu fui remontando tudo o que aconteceu, e aí é um livro muito interessante, A Origem da Terra, a história que nunca foi contada. A história que eu descobri a partir dos textos antigos. Bom, dadas essas dicas, vamos continuar. Estamos falando das drogas sintéticas. Lembrando o seguinte, dessas drogas não chega perto, porque elas têm um efeito muito mais potente, e elas podem realmente, numa overdose, trazer consequências muito intensas para você. Então, muito cuidado com essas drogas sintéticas que estão distribuindo por aí. Então, eu falei da maconha sintética, N-Bomb, do pó de anjo, do Special K. Vamos falar de outra. Você já ouviu falar de Miau Miau? Você já ouviu falar? Provavelmente sim, essa é um pouquinho mais conhecida. Ela é a base de mefedrona e funciona como um coquetel de cocaína com êxtase. Olha a coisa, né, que vai dar na sua cabeça. Então, a cocaína, você sabe, é um forte estimulante. O êxtase também é um forte estimulante, porque é uma metanfetamina. Você imagina misturar os dois e o efeito que dá. E é claro que essa pessoa então fica muito estimulada mentalmente, tem um aumento da temperatura corporal, começa a ter problemas, né, na overdose. Então essa pessoa fica muito fora de si e no abuso vai ter, evidentemente, alucinação e paranoia. Porque a cocaína provoca noia. Então, tanto a cocaína como o crack, que é um derivado, né, da cocaína, são substâncias que provocam paranoia. Daí é gíria dos noias. E o que é paranoia? Paranoia é mania de perseguição, é delírio de perseguição. Você acha que tem gente te perseguindo, indo atrás de você, querendo te matar, querendo te prender, coisas do tipo. Então você fica num estado, né, que na gíria é noia, mas o termo técnico é paranoia, com mania de perseguição. Então você fica imaginando que as pessoas vão te atacar e vão te perseguir. Tem uma que eu vou falar antes, né, eu tinha colocado aqui para falar depois, mas eu vou falar um pouquinho antes. Essa aqui é complicada. Você já ouviu falar de crocodilo? Já ouviu falar? É o seguinte, o cara injeta. É uma espécie de heroína sintética. Consegue ser mais potente do que a heroína. Você sabe que heroína não é tão comum no Brasil, mas na Europa é mais comum entre os jovens. Então, às vezes, você faz um passeio pela Europa, né? E atualmente está difícil, né? Mas vamos dizer assim, às vezes você faz um passeio pela Europa e vai acontecer o seguinte, você nesse passeio vai para determinados metrôs e vai ver jovens muito magros, que te pedem dinheiro, te abordam, porque muitas vezes eles são dependentes químicos de heroína. E a heroína, originalmente, ela também foi produzida em laboratório. Então é um opioide com efeito violento. Qual que é o problema da heroína e também da heroína sintética, que é mais forte ainda? A pessoa que é usuária, primeira vez que experimenta, segunda vez que experimenta, já pode ser um dependente químico, tá?
E além disso, tem sintomas muito fortes de abstinência. O que é sintoma de abstinência? Quando a pessoa não está usando, ela sente falta e sente um grande mal-estar. Só alivia esse mal-estar quando usa de novo a droga. Então, a heroína é uma das drogas que mais viciam no mundo, porque ela traz efeitos violentos, né? A pessoa, na primeira, na segunda experimentação, já fica com efeitos de alteração muito forte e já fica dependente químico nas primeiras utilizações. Para trabalhar com heroína, na Europa, se usa muito a metadona, que também é um opioide. Como é que funciona? Como é que faz essa substituição? É também um opioide, só que não tem os efeitos da heroína e dos demais opioides. Então, o organismo aceita. Então, o tratamento para dependente químico de heroína é feito com metadona. Agora, o que acontece aqui é o seguinte. Essa heroína sintética, que é o Crocodil, ela é injetado. Provoca necrose aonde você injeta. Necrose é a morte dos tecidos. E até gangrena, pode provocar até gangrena. E só que algumas utilizações você está morrendo pouco a pouco. Então é altamente letal. Então, Crocodil, pelo amor de Deus, nem chega perto nunca, porque é altamente letal. Bom, eu vou dar algumas dicas para você e espero que essas dicas sejam bem interessantes para você. Então, nós vamos fazer uma open house na Faculdade Trilógica, do curso de formação de terapeutas para dependentes químicos. É um curso de formação, é um curso profissionalizante e é um curso de pós-graduação. É muito interessante, tá? E nós vamos fazer no sábado, dia 21 de março, à 1h30 da tarde. Então eu vou estar lá, a equipe vai estar lá, muitas pessoas vão estar lá. Convidei o Dr. João Cunha Bueno, quem sabe outras pessoas também estarão lá. E você pode ir lá e conhecer o curso, conversar com a gente na Avenida Rebouças 3115. Olha, o telefone é o 3032 4105. 3032 4105. E também temos sempre as palestras na Consciência Cósmica, então nós vamos falar sobre alma e visualização criativa. A visualização criativa da alma. Aí, entre em contato com 3287-7022. 3287-7022. E só mais duas dicas, né? Do livro Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que é minha tese de doutorado na USP, foi publicado por uma editora alemã, com filiais em Lisboa, Portugal e Nova York, Estados Unidos, novas edições acadêmicas, você adquire pela Amazon.com. Para você conhecer mais sobre tabagismo, né? Mas é um livro europeu. Se você quiser um livro aqui mais próximo de você, brasileiro, e muito interessante, que tem uma pesquisa que eu, através de textos antigos, redescobri o passado da Terra, é A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. É uma pesquisa transdisciplinar, geologia, história, biologia, mas é o passado da Terra redescoberto através de textos antigos. Então é muito interessante, é pela editora Madras, está em todas as livrarias do Brasil. Bom, falamos de várias e várias substâncias. Falamos de maconha sintética, pó de anjo, N-bomb, Special K, Miau Miau, e falamos da Crocodil. Vamos falar de duas ainda. Não são ainda muito conhecidas, estão sendo ainda pesquisadas, mas já estão sendo levadas para todos os cantos, são muito fortes. Tem uma que se chama Flaca. Dá uma sensação de prazer e euforia. Em grandes doses, traz fortes delírios. Então, o que é delírio? Delírio é uma alteração do juízo. Quando você perde a noção da realidade.
Então você confunde a fantasia com a realidade. Então você fica em estado delirante. Aumenta a temperatura do corpo e traz todos aqueles riscos para a saúde do aumento da temperatura corporal e evidentemente que nas grandes doses oferece grande risco à saúde, né? Bom, e finalmente uma outra chamada DOB. Ô André, que nomes, né? Então, são as drogas sintéticas com esses nomes modernos. É derivada de anfetamina e pode provocar alucinações. O que é a anfetamina? A anfetamina é uma substância que é utilizada em alguns medicamentos, mas normalmente medicamentos controlados, e é também usada muitas vezes como o rebite, né, usada por alguns caminhoneiros, né, como rebite, para ficar mais tempo acordado. Por quê? Porque é um estimulante. Então, DOB é derivada da anfetamina, que é um forte estimulante. E é tão forte que pode provocar alucinações. Então, você tem um grande estimulante que pode provocar alucinações. Em altas doses, também pode provocar acessos irracionais de violência. Então a pessoa se torna muito agressiva, muito violenta, em altas doses. Então, o que nós vimos aqui é o seguinte, dessas drogas sintéticas, elas ainda estão sendo estudadas pela ciência. É um fenômeno muito novo. Não se conhece todos os efeitos, se conhece uma parte dos efeitos, porque agora elas começam a ser mais estudadas pela ciência. E o que se sabe é sempre isso, elas são muito mais destrutivas, então elas podem trazer muitos danos ao seu organismo, muitos danos na sua conduta, você pode fazer coisas que depois você vai se arrepender, muitas alterações. Então são drogas violentas e na overdose existem riscos até de vida. Então é muito complicado esse universo das drogas sintéticas, que estão surgindo muito fortemente na atualidade e nossa humanidade está começando a conhecer, a civilização atual está começando a conhecer, mas uma recomendação dessas especificamente, fique longe, né? Não experimenta, não cai nessa. Então, dessas drogas, dessas substâncias muito fortes, que são as drogas sintéticas, né? Então, maconha sintética, crocodilo e todas as demais que eu falei, fique longe para você ter uma saúde boa, para você não ter resultados muito ruins na sua vida. Tá bom? Espero que o tema de hoje tenha sido interessante e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.